Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, ontem realmente eu estava um pouquinho brabo em função das expectativas de alta de juros que vão ser definidas entre hoje e amanhã pelo Conselho de Política Monetária. Vou repetir: se os juros subirem no Brasil, especialmente acima de 10%, como é previsto pela maior parte das instituições financeiras, nosso país vai entrar numa grande fria econômica e vai determinar, sim, o resultado das eleições lá no início de outubro desse ano. Mas, por enquanto, é interessante destacar que as coisas estão indo mais bem do que mal. E uma última boa notícia que chegou foi a respeito do saldo de empregos da economia brasileira, empregos formais, em dezembro de 2021 e, consequentemente, fechamento do ano. Bom, pessoal, sempre em dezembro na economia brasileira é tradicional que ocorra um grande número de demissões. Isso ocorre por quê? Porque a partir de setembro nós temos o início de um intenso processo de contratação de mão de obra, seja na indústria para responder às encomendas do comércio, em função das festas de final de ano, e seja as empresas de comércio e serviços, que vão aproveitar, evidentemente, os últimos meses do ano, aí especialmente novembro e dezembro, para maximizar suas vendas. E aí dezembro parece que bate aquele desespero, demissões em massa, mas não é tanto assim. É mais ou menos esperado. Emprego temporário, ele vai durar 2, 3, 4 meses, por aí. E tivemos uma boa notícia. O número de empregos formais em dezembro de 2021 caiu apenas 265.811 vagas. Esse é o segundo menor número de dispensas para dezembro nos últimos 10 anos. Só teve um resultado melhor em 2020, porque ao mesmo tempo que entrava o emprego temporário, também as empresas buscavam recontratar as demissões feitas por causa do lockdown na pandemia. E com os resultados de todo o ano, 2021 fechou com saldo positivo de 2.730.000 empregos a mais do que no ano anterior. Esse número não foi superado nem no auge do milagre econômico artificial feito no início da década passada, em 2010, que chegou a 2.600.000. Mas e olha esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Não fui eu que fiz dessa vez, está tão bem feito que eu copiei do próprio CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência. Olha só o desastre, relembrando, que foi a economia brasileira em termos de geração de emprego entre 2015, 2016 e 2017. Foi um flagelo. Nem em 2020, com a pandemia e tudo, com o fechamento de empresas, nós tivemos um resultado tão ruim. Vamos lembrar, aquele foi o pior período, a pior recessão da história econômica do Brasil. E um marco bastante interessante agora em 2021 é que finalmente nós superamos o nível de emprego que tinha o país lá em 2014. O estoque de postos de trabalho formal no Brasil em dezembro de 2021 foi de 41.289.000, frente a 41.053.000 lá em 2014, quando começou a Grande Depressão Nacional. Evidentemente, nesses 7 anos, nós temos uma situação na qual a população cresceu, as pessoas em idade de trabalho também devem ter aumentado, uma razão de quase 2% ao ano. Além disso, muitas pessoas perderam seus negócios durante a pandemia, então a procura por trabalho é muito maior agora que há 7 anos atrás. Mas se tudo andar dentro do normal, muito provavelmente o nível de emprego continue subindo em 2022 e a taxa de desemprego caindo. E o resultado disso vai ser o quê? Pressão por aumentos salariais, pressão do mercado por aumentos salariais. Tem alguma coisa que pode estragar isso? É o que eu falei ontem, fora de curva. O aumento dos juros pode colocar uma bomba nuclear sobre toda a perspectiva positiva da economia brasileira. E agora, mudando um pouco de assunto, ontem também saiu uma boa notícia, que foi o superávit primário do setor público. União, estados e municípios, no decorrer do ano passado, gastaram 64,7 bilhões de reais a menos do que arrecadaram. Isso gera esse superávit, o que é uma notícia muito boa para o Brasil, que encerra um período de 8 anos de subsequentes déficits. No âmbito específico do governo federal, ainda se tem
um prejuízo, ficou no vermelho em 35,8 bilhões de reais, mas não dá para dizer que é um resultado ruim, porque, em primeiro lugar, o superávit dos municípios e estados em muito foi financiado por verbas federais e, em segundo lugar, o orçamento previa um déficit de até 250 bilhões de reais no âmbito federal e foi só de 35, quase 36 bilhões, então eles não executaram o prejuízo que podiam. Os fatores para esse resultado são dois. Em primeiro lugar, queda de despesa e, segundo lugar, aumento de receita pública acima da inflação. E agora eu vou tratar rapidamente da questão da aprovação pela Anatel da partilha da Oi Celular pelas outras três grandes operadoras, a TIM, a Vivo e a Claro. Gente, isso gera, sim, um aumento de concentração de mercado, e se o CAD aprovar isso sem restrições muito fortes, provavelmente nos próximos meses ou anos nós vamos assistir aumento da nossa conta de telefone e telefonia móvel. Vão prestar muita atenção nisso e vão torcer para que mais empresas desse ramo entrem no mercado, que daí dilui competitividade, o que é muito bom para o mercado. Mas falando em telefonia e internet, nós estamos aqui agora em 2022 prestes a receber no Brasil e em boa parte do mundo a tão falada 5G. Só que já existe uma corrida para o 6G. O 6G, para vocês terem uma ideia, é 100 vezes mais rápido do que o 5G. Uma fábrica pode funcionar de maneira autônoma, sem nenhuma pessoa trabalhando nela, com essa tecnologia. Nós, pessoas, poderíamos projetar nossos hologramas em qualquer lugar através do 6G, o que ainda é impossível com o 5G. Talvez, inclusive, essa técnica de hologramas lidando no mundo real acabe com o tal do metaverso. Vai ter que surgir um mistura-verso, não sei como é que vai ser. Mas a questão é que essa tecnologia deve ser lançada na sua plenitude no mercado até 2030 e os grandes competidores estão se concentrando numa união norte-americana e japonesa contra os chineses, que também estão muito avançados nisso. Então vamos aguardar novidades, que seguramente vai ter muita briga para a gente se divertir. Mas já que a gente abriu as portas do mundo oriental aqui no Fora de Curva de hoje, vamos falar sobre a medicina deles. Durante muito tempo, e até na atualidade, se discrimina muito a medicina dos orientais baseados nas emanações energéticas do corpo. O problema é o seguinte: cada vez mais os cientistas aqui do nosso lado do mundo estão mostrando que essa medicina, ela tem muita coisa correta, muita coisa aproveitável. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, os médicos brasileiros finalmente reconheceram que a acupuntura funcionava. Daí, quando começou a funcionar, tinham vários terapeutas alternativos, se chama assim, que praticavam acupuntura. Eles tentaram definir o seguinte: tudo bem, a acupuntura funciona, é um conhecimento milenar que funciona, mas a partir de agora só pode ser exercido por médicos. Lógico que deu maior forrobodó na época, e os acupunturistas de plantão, os praticantes já, com muita justiça, mantiveram seus trabalhos, mantiveram sua atuação. E agora, gente, uma universidade inglesa, que é a Universidade de Leeds, ela desenvolveu um sistema a partir da leitura da retina da íris, como falam os orientais, que se pode prever um infarto de uma pessoa com 1 ano de antecedência. E a iridologia, não sei se falei certo, é um dos principais princípios da medicina oriental. Eles veem as doenças que nós temos através do olho. Então já era tempo mesmo dos médicos, dos cientistas, pararem de ter tanto preconceito sobre o que eles não conhecem e passarem a estudar melhor isso e chegarem a conclusões que podem sim ajudar muito a humanidade. E agora, voltando aqui para o nosso lado do mundo, o que vocês acham de tomar um solzinho lá no sul da Flórida, que é um clima tropical como o Nordeste brasileiro? Olha, vai ser difícil, porque tem uma baita de uma onda de frio lá, que inclusive está congelando iguanas. A iguana, para quem não sabe, é um lagarto de um tamanho razoável, e pelo jeito nas últimas semanas a gente está falando muito de lagartos aqui no Fora de Curva, mas esse lagarto que habita o sul da Flórida, com esse frio que está tendo,
ele acaba congelando nas árvores e pum, despencando. Então não é uma coisa muito rara nessa época do ano, especialmente no friozão, a mais que está nesse inverno por lá, ter uma chuva de iguanas no sul da Flórida. Será que a gente vai ser atingido por uma? Imagina estar passeando lá na Disneylândia e ser atingido por um temporal de iguanas. E o mais engraçado, pessoal, é que esses bichos, eles congelam, mas já que eles têm sangue frio, quando esquenta o ambiente, eles descongelam e continuam sua vida naturalmente. Que beleza, né? E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, esses dias, estou muito nostálgico hoje, eu falei a respeito da imaturidade das nossas lideranças globais. E se manifestaram não só em função dessa guerra com a Ucrânia e Rússia, mas no que diz respeito à pandemia. Eles simplesmente berrando regras, sendo autoritários e fazendo travessuras nas nossas costas. Olha só, gente, o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, ele está próximo agora de perder a posição de primeiro-ministro por ter feito festinhas escondidas em pleno palácio do governo britânico na época de maior contaminação da Covid. E não foi só uma ou duas festinhas, parece que o cara é muito festeiro, foi de aniversário, foi confraternização, foi happy hour, enfim. O Boris Johnson até pode trabalhar bem como político, mas é um festeiro de primeira e pode perder o cargo por causa disso. Mas pior do que ele é o primeiro-ministro lá do Canadá. O Justin Trudeau foi um dos líderes mundiais mais rígidos no sentido de impor a vacinação, impor medidas sanitárias. Só que o pessoal lá no Canadá encheu o saco do autoritarismo dele. Vocês devem estar assistindo pela televisão uma super carreata de caminhões atravessando o país, que é um país grande para dedéu, para chegar lá em Ottawa e protestar contra ele. E um político circunspecto, um político rígido, um político corajoso, sabe o que ele faz numa situação dessas? Sabe o que o Trudeau fez numa situação dessas? Saiu correndo, se esconder embaixo da cama, segundo contam as más línguas. Não sei se embaixo da cama, mas que ele saiu se escondendo do povaréu que queria protestar contra ele, isso é verdade. E por fim, pessoal, para mostrar que política não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem muito de teatrinho e isso afeta sim a vida das pessoas. Lá na Nova Zelândia, que é um país tido como exemplo de controle contra o coronavírus, tem uma jornalista neozelandesa chamada Charlotte Bellis. Ela estava grávida e queria entrar no país e o país só aceitava a entrada não só de estrangeiros, mas de cidadãos mediante uma quarentena. Só que não tinha vaga nos locais de quarentena para ela, não deixaram ela entrar. Isso virou notícia e, muito espertamente, o atual governo ultrademocrático do Afeganistão, liderado pelos talibãs, ofereceu asilo à moça para ficar no Afeganistão enquanto ela não conseguisse entrar naquele país. Imagina todo mundo falando, aqueles fanáticos, assassinos de mulheres, intolerantes, estavam se prontificando a receber a jornalista neozelandesa. Deu uma confusão. Evidentemente, o governo da Nova Zelândia voltou atrás e parece que está achando um lugar para essa menina fazer a sua quarentena. Mas agora vamos pensar o seguinte: será que as lideranças do Talibã estavam sendo sinceras em oferecer abrigo para essa moça? Ou será que estavam apenas aproveitando uma oportunidade de também fazer suas retóricas políticas? Então, gente, vou repetir. Não é só aqui no Brasil que a gente ouve papo na orelha que não tem fundamento nenhum. Isso está recheado pela classe política do mundo inteiro. Então vamos tomar cuidado, muito cuidado que a gente ouve, porque grande parte dessas frases bonitas, desses atos nobres, são pura demagogia. E com essa, a gente fora de curva fica por aqui, né? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Ah, e um lembrete final. Grande parte da minha audiência, que eu sempre agradeço a atenção, ela não é direta do YouTube. Ela vem do Facebook, vem dos meus contatos de WhatsApp e vem do LinkedIn. O que está acontecendo? Quando eu compartilho esse vídeo do YouTube nessas redes sociais, o software que eles usam exibe o fora de curva quadro a quadro sem acessar o YouTube.
e para mim isso não está sendo legal. Eu preciso que as pessoas que me assistem acessem o YouTube para realmente gerar horário de visibilidade, gerar likes, gerar inscrições e finalmente conseguir monetizar o canal para mim continuar perpetuamente fornecendo esse conteúdo para vocês. Então vou mudar um pouco o procedimento. Quando eu compartilhar esse vídeo nas redes sociais, não vai mais aparecer aquela foto que aparece sempre. Simplesmente vai ter o título do assunto que nós vamos tratar no Fora de Curva do dia com o link de acesso. E eu peço, pessoal, acessem o link. Ele vai dar direto no YouTube e daí vocês vão ter esse conteúdo à disposição, continuar tendo, como sempre, e eu vou conseguir prosperar nessa minha iniciativa. Então, pessoal, era esse meu último recado. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Até breve. Tchau.